Oi pessoal, tudo bem? English for Dreamers aqui no seu canal, Haroldo de Oliveira, sou eu. E eu queria compartilhar hoje um vídeo que é muito interessante. Sinceramente, é uma das coisas que eu mais gosto de fazer em aula de inglês. Comentar texto. Simplesmente traduzir? Não, comentar. Comentar mesmo, sabe? A melhor aula de vocabulário, na minha opinião, de longe. Quando a gente pega um texto e vai esmiuçando. Tem um texto, que não é bem um texto, é um discurso do Obama no parlamento inglês. Ele era presidente ainda. Logicamente eu vou colocar os créditos aqui na descrição, ok? E é uma aula de vocabulário lá. Claro que a gente quer aprender inglês e a gente não está buscando nenhum tipo de rebuscamento, nenhum tipo de linguagem mais complicada, enfim. A gente não está querendo falar difícil, não é nada disso. Mas ali é uma aula de um inglês muito bem colocado, muito bem falado. O Obama é um cara muito bem preparado, né? Sempre foi. Fez ciências sociais e fez direito, tem 2 faculdades, ele é muitíssimo preparado, foi senador antes de ser presidente da república, e o discurso dele é fantástico, e a gente pode tirar várias aulas de inglês ali daquele discurso. Então ele vai falando algumas coisas, ele começa com uma piada, o discurso ele é formal, sem dúvida alguma, né? Muito diplomático, enfim. Mas ele começa com uma piada, tipo uma estratégia para dar uma quebrada de gelo, sabe assim? Ele é fantástico. E ele fala algumas coisas do tipo I am told. Quando ele começa a falar uma piada, ele fala I am told, aspas, eu estou dito, ou eu sou dito, I am, do verbo to be. Eu também vou colocar todas essas frases aqui, essas palavras, na descrição, pode ficar tranquilo, tá bom? I am told. Quando a gente vai traduzir, me disseram. Eles me disseram, gente, sinceridade. Se eu estivesse falando algo assim, eu ia dizer, they told me, eles me disseram. Claro, they told me, evidentemente, ok? Me disseram, I am told. Eu fiquei muito curioso quando eu vi aquilo. Mas o sentido é esse, tá, gente? I am told. Me disseram. Tá tudo anotado aqui, eu vou escrever tudo certinho aqui na descrição. E ele vai falando, vai falando, vai falando. Ele falou a respeito de... O próprio título do vídeo no YouTube tá falando de addresses. Address, a gente sabe que é endereço, né? Addresses, he addresses to English Parliament. Então ele se dirige to the Parliament, to the English Parliament, ao parlamento inglês, he addresses. No sentido de discursar, de se dirigir. Olha que interessante. Se não fosse essa forma dele falar, se não fosse ele se colocar dessa maneira, gente, dificilmente a gente ia descobrir isso. Na medida que a gente vai estudando, claro. Ok? Green trail. Gente, uma linguagem jurídica, trail é julgamento, sim. Quem gosta de motocross, de bicicross, etc., de esporte de aventura, trail, a trilha, trail. Porém, trail, o julgamento, trail. Green trail, julgamento sombrio, ou a trilha sombria, o julgamento sombrio. Como ele fala aqui, um rei foi julgado e condenado à morte, então Green Trail, julgamento sombrio, ok? Muito bom. It was here, foi aqui. It was here, in this very hall. Interessantíssimo esse very.
que a gente já viu em alguns lugares, um discurso não tão, digamos, não tão elaborado assim, mas esse very, ele tem um sentido de intensificar algo. Right here and right now, I want you right here, eu quero você aqui mesmo, right now, agora mesmo, a ênfase que a gente está colocando na frase. Esse right de mão direita e mão esquerda, left and right, ou right de correto, de certo, tá? Esse right também ele pode servir como uma espécie de intensificador, ok, pessoal? Right here and right now and this very hall, aqui mesmo, nessa sala, nesse hall, intensificador, this very hall, porque neste muito hall, não vai dar, certo? Ensure, quem tem filho pequeno, ou quem faz uso de suplemento, ou quem tem filho adolescente, ou às vezes você é adulto jovem, etc, e precisa de um suplemento que está sendo indicado pelo médico, por exemplo, tá? Você vai entrar no supermercado, vai ver uma lata de suplemento escrito Ensure. As mães que estão me assistindo aí sabem disso. Ensure, ensure. Haroldo, isso é uma palavra em inglês. É verbo garantir. Tá, pessoal? O verbo garantir, ensure, aqui no Brasil é o nome de um suplemento, uma espécie de uma farinha láctea, um leite em pó, qualquer coisa do gênero. Não tô bem certo disso, mas é por aí. Ensure, e as pessoas falam, eu vou comprar uma lata de ensure. Ensure, o verbo garantir, para quem não sabia. Garantir. Guarantee, também vou escrever aqui na descrição, fica tranquilo. Verbo garantir. Secure, do ponto de vista de assegurar, de obter, de proteger, de garantir também. Tá, gente? Secure. Safe, com F, safe. Tem E no final, o E silent letter. O E é uma silent letter, ok? Safe. E save my money. Save my money. Savings, as economias. Save, economizar o dinheiro. Safe, seguro. Secure, do ponto de vista de garantia. Wage, outra palavra interessante. A renda. Como que normalmente eu falo de renda com os meus alunos? Income, o salário. Salary, o salário. Wage, pessoal. A renda. Income. É mais difícil você ouvir wage. É mais fácil você ouvir income. And salary, ou ler. Ouvir ou ler. Sem dúvida. Ok, pessoal? Só que wage também pode ser empreender. Waged a war. Empreenderam uma guerra. Travaram uma batalha. Wage no ponto de vista de empreender. E pode ser do ponto de vista de montar uma operação de guerra. Aliás, é o que está no discurso dele. Tá, pessoal? Overtime, com o tempo. Overtime. Over é uma palavra interessante da gente estudar em qualquer momento, em qualquer época, enfim, sempre é interessante a gente estar revisando o over, porque over pode ser um monte de coisa, né? O pessoal que é gamer, que está me assistindo aí, game over, o que é game over? O jogo acabou, game over, it's over. Relacionamento que acaba, namoro que acaba, it's over. Overseas, ultramarino, por sobre os mares, oversea trip, uma viagem transoceânica, ultramarina, uma viagem de um continente para o outro, tem um mar aqui e um mar aqui, então você vai ter oversea trip, uma viagem
transoceânica ou por sobre o mar, dá no mesmo. Ok, gente? Vamos lá. Rabble-rousing colonists. Ele usa isso também em relação aos antigos colonos, né? Afinal de contas, ele está na Inglaterra fazendo um discurso no parlamento inglês, e quem fundou, todo mundo sabe que quem fundou os Estados Unidos foram os colonos ingleses. Os colonos ingleses fundaram, alguns colonos ingleses fundaram, foram 13 colônias, ok? 13 colônias britânicas fundaram os Estados Unidos. Então ele fala a respeito de rabble-rousing colonists. Colonos, digamos, agitadores, colonos prontos para a guerra, colonos que se insurgiram, talvez contra o antigo império, o antigo país deles, a Inglaterra, e formaram um novo país na América. Saíram da Europa e foram para a América. Ok? Então, rabble-rousing, excitante, tá? Inflamador, vibrante, rousing. Rabble, a ralé, a gentalha, a multidão. Também vou colocar aqui na descrição. Ok? Gente, que demais esse discurso. Enshrined. Nunca tinha visto essa palavra, de verdade. Enshrined. Consagrado. Enshrine. Entesourar. Ter em alta conta. Ok? Conservar na memória, ser muito importante. Enshrined, consagrado. E o nosso longing, the long roads, the long way, ok? The long path, o caminho longo, a estrada longa, long. Porém, long também é um verbo. Long de longo, mas long também é um verbo. Ansiar, desejar. Longing, o anseio. O vídeo ficou um pouco longo, é verdade. Mas vale muito a pena. Tá, pessoal? Dá uma olhada no discurso dele, vai estudando ali devagar. Eu tô fazendo esse vídeo aqui com vocês e eu não consegui ver o discurso todo. Vocês têm uma ideia como é rico. Olha só quanta coisa eu passei para vocês aqui, ó. Num vídeo considerado longo aqui pro YouTube. Ok? Então olha só. Dá uma olhada no discurso, estuda bastante, pega essas palavras que eu passei para vocês aqui, que é muito rico e muito interessante. Gente, obrigado pelo apoio de vocês. Se inscreve no canal, comenta esse vídeo, manda sugestão de vídeo aqui na descrição, nos comentários, compartilha, se inscreve, muito obrigado e até a próxima.